É isso aí. Então, Cintia, até achei pertinente, assim, essa temática, né, para o final do ano, porque acaba É, que em 2021, sempre no ano novo, a gente faz planejamentos, né, para o que quer para isso. o novo ano. Então, aí, essa temática também traz uma certa reflexão, né, quanto à Aham. carreira, quanto ao que quer para as questões profissionais. Então, é bem interessante. E principalmente num ano como esse, né? Que muitas pessoas precisaram fazer transição de carreira forçada até, né? E outros É precisaram verdade. se reinventar, né? Oi, Josiane. Então, vamos nos apresentar, né? O pessoal está chegando aí. Para quem está chegando do meu que não conhece o Andno, para quem está no dela que não me conhece, então, meu Uhum. nome é Cíntia Macedo, sou psicóloga e orientadora profissional e de carreira, né? Entre outras coisas. Mas hoje estou atuando muito mais, né, nessa área assim, de orientação de carreira, orientação profissional, né? Que foi uma área que eu me apaixonei na graduação. E hoje, enquanto formada e trabalhando na área, eu percebi o porquê que essa área me puxou tanto, né? Me fisgou tanto. Mas daqui a pouco eu conto mais um pouquinho. Se apresentar aí. É verdade. Inclusive, até debatendo sobre isso, né? Nós percebemos o quanto nós, tanto eu como você, mudamos de uma carreira bem evolutiva mesmo, no sentido de não tinha nada a ver, né? E aí fomos um processo, tanto eu como você. Então, juntas aqui, vamos explanar aqui nessa noite como passamos por esse processo para poder chegarmos onde estamos hoje, no desejo que tínhamos, né? Pois é. Isso era algo que até algumas décadas atrás era muito comum as pessoas permanecerem nas carreiras, né? Assim, a vida toda. Tipo, começava o primeiro emprego e se aposentava no mesmo lugar. Porque, assim, o Uhum. que a geração passada prezava era estabilidade. Era carteira assinada, começava a trabalhar num lugar, ficava até morrer, né? Não era nem até se aposentar, às vezes até morrer mesmo. Então, isso era visto como algo assim que, pronto, o funcionário bom é aquele que ele permanece muitos anos na mesma empresa. Hoje já é diferente, né? Hoje já é completamente diferente. Então, assim, eu me lembro que, como eu sou de uma geração que está no meio, transitando aí, eu me lembro que no Hum. começo da minha carreira, né, existia ainda essa questão. Não, olha, muito carimbo na carteira de trabalho é estranho, parece que você está pulando de galho em galho, não sei o quê, né? E hoje a Hum. gente já vê que as pessoas já veem com outros olhos, veem você como alguém que sempre está em busca de crescimento, né? Que nem sempre a gente encontra num lugar só. Vai ter pessoas que sim, vão encontrar em um lugar só. Mas vão ter pessoas que não, né? Então, antes de a gente falar sobre a nossa transição de carreira, né, eu quero falar um Uhum. pouquinho sobre o que é transição de carreira, né? E para quem que ela se aplica. E aí a gente vai analisar, né, o nosso caso. Então, a transição de carreira, ela vai ser uma opção a ser considerada quando geralmente a pessoa não está satisfeita com o rumo da vida profissional dela atual. E aí, né, quando ela é planejada, ela é um processo e faz parte da gestão de carreira. Porque outra coisa também interessante é a gente lembrar que carreira, tipo, muitas vezes algumas pessoas acham que a nossa carreira a gente tem que depositar nas mãos de terceiros, tipo, nas mãos das empresas, né? Mas não, a carreira ela é nossa. Não importa para onde a gente vai, ela é nossa. A gente é que vai construir essa carreira, certo? Uhum. Então, assim, geralmente os casos de transição de carreira, ou Hum. quando, por exemplo, a profissão ela deixa de existir, a gente sabe, né, que com a Hum. evolução tecnológica, algumas profissões elas vão deixando de existir,
outras profissões, elas acabam se transformando, né? E aí eu sempre coloco como exemplo uma profissão que eu conheci, que foi a de datilografia, né? Então, Hum. existia datilógrafos, né? Eu já trabalhei, menino, como eu sou velha, eu já trabalhei com máquina de escrever, né? Não sei se tem alguém aí ainda dessa época, né? Mas eu já trabalhei em um lugar, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? E tinha, a gente ainda usava a máquina de escrever. Tinha computador já, né? Tinha. Mas tinha máquina de escrever também, a gente usava ainda. Então, só que, tipo, existia a profissão da datilógrafa. Hoje em dia não tem mais, né? Passou para quê? Uhum. Digitador. Então, a pessoa que exercia aquela profissão, ela teve que se readaptar, né? A uma nova profissão, porque aquela profissão acabou. Então, esse é um dos motivos que pode existir, né? A transição de carreira. O segundo também existe a questão do limite de idade. Como assim? Os atletas, né? A gente sabe que a questão do Uhum. limite de idade para os atletas, por exemplo, jogador de futebol, maratonista, entre os atletas no geral. Geralmente a carreira deles não são tão longas, né? A partir dos 35 anos, pronto, já são considerados, né, idosos para aquela profissão. E Uhum. aí eles Uhum. vão transicionar de carreira. Às vezes continua como técnicos, inclusive, e às vezes não. Às vezes eles já acabam virando empresários, vão até empresariar outros atletas, né? Ou então, às vezes, vai para outros rumos completamente diferentes, né? Outra, e aí é onde a gente vai entrar, eu acho que no da gente, né? Que é quando existe o quê? Hum. Um estresse ou falta de tempo, né, na atual profissão. Então, quando você está ali atuando e Hum. você diz, eita, eu não consigo mais me ver fazendo isso. E agora? Né? E aí a gente começa a se redescobrir em outra área. Não, esse aqui eu não quero passar por isso, não. Né? Não dá mais para mim, não consigo mais. Já ouvi também, já de muitos, né? E, inclusive, foi É também verdade. um dos fatores, né, que aconteceu comigo. Hum. E, por fim, as demissões em massa, né? Que às vezes, tipo, uma empresa grande, aí a empresa chega, vem a falir, né? E aí tem uma grande demanda de demissão, muita gente vai para a rua, que é o jeito, e aí a pessoa ela precisa, né, se adaptar em outro lugar, né? Ou então naquela empresa a função deixou de existir, aí tem que transitar mesmo dentro da mesma empresa, e aí tem que se adaptar aos novos contextos e tudo mais, né? Então, quis só trazer aqui um pouquinho, bem rapidinho, para a gente falar um pouquinho sobre o que é, e a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Como Uhum. foi. Então, eu falei demais, conta aí tua história. Cíntia, então, e falando em transição, né, acaba que a gente também vê mudanças culturais, né, de países para países mudam. E aqui no Brasil, a gente vê muito pessoas caminhando para o primeiro trabalho. Então, muitas vezes, a necessidade de ter o primeiro trabalho antes de se ter um estabelecimento de uma profissão propriamente dita. E aí, muitas das vezes, a pessoa começa a trabalhar numa área que não queria, mas aí trabalha pelas questões financeiras, porque precisa, né, daquela remuneração. E aí, muitas das vezes, alguns terminam continuando naquele mesmo processo, não busca outras formas, às vezes fica no mesmo trabalho e não tem uma visualização. Ah, eu quero trabalhar em outra área, eu preciso me firmar em uma profissão que eu tenha desejo, que tenha uma paixão no meu coração. Né? Então, acredito que isso também é uma realidade que aconteceu conosco, tanto comigo Uhum. como com você. Como você disse, começou a trabalhar com 17 anos, eu também. Eu comecei com 17 anos, meu primeiro emprego assim de carteira assinada, né? Como fala, foi um açougue de um supermercado.
como eu tinha falado anteriormente no post, né, do Instagram. Então, o meu primeiro emprego foi no açougue. E daí eu começava a visualizar, a ver algumas questões e pensar assim, não é esse o trabalho que eu quero para o resto da minha vida. Sei que estou trabalhando, estou precisando, inclusive no tempo eu estava concluindo o ensino médio, então eu trabalhava de dia e concluí o ensino médio à noite. E aí eu trabalhava, mas eu sempre tive um pensamento assim: isso aqui é provisório, isso aqui é provisório. Então, eu ficava com o pensamento: qual será o outro trabalho que eu vou? Quando eu trabalhava nesse primeiro emprego, eu não tinha nenhuma visão sobre ser psicóloga. Eu tinha 17 anos e eu não tinha esse pensamento. Inclusive, quando eu era criança e adolescente, quando os professores perguntavam na sala de aula o que você quer ser quando crescer, eu geralmente dizia advogada. Eu olhava assim, advogada. Nunca, assim, nem passava a questão de ser psicóloga, mas tudo é um processo na vida que nos leva até lá, né? E esse processo é um autoconhecimento. À medida que a gente vai se conhecendo, então a gente vai chegando na conclusão do melhor para nós. E daí eu trabalhei nesse supermercado, né, nessa parte do açougue, 3 anos, um trabalho bem pesado, inclusive até masculino. O pessoal até perguntava: Wanda, você tem um jeito tão assim delicado, como é que você trabalha tão pesado nesse trabalho? Mas aí eu sempre fui esforçada e sempre gostei realmente de trabalhar para ganhar o meu. E aí eu tinha aquela visão, e isso é provisório. E daí, quando eu ia muito assim para atendimento em clínicas, aí eu tinha uma vontade, eu dizia: eu vou trabalhar em alguma clínica dessas. Então eu comecei a visualizar eu trabalhando em clínica. E aí eu comecei realmente a me posicionar frente àquilo, até que chegou um momento que eu comecei a colocar currículo em clínicas e aí eu fui selecionada em um laboratório. E aí comecei a trabalhar de recepcionista no laboratório. E trabalhando de recepcionista já foi me dando novas experiências, novas visualizações. E aí eu começava também a olhar da mesma forma. Ah, estou gostando, já é um trabalho melhor do que o outro que eu estava. Mas ainda não é esse que eu quero para ser assim para a minha vida. Eu também vejo isso como provisório. Aí eu comecei, né, a pesquisar sobre vários tipos de áreas de atuação. E algumas pessoas próximas começavam a dizer assim: Wanda, você tem um jeito tão bom assim para assistente social ou psicóloga. Aí eu comecei a pensar sobre isso, só que eu olhava assim e dizia: psicóloga? Não, nunca me vi psicóloga, não. Só que aquilo começou a ter um despertar sobre mim. E eu comecei a ler sobre a psicologia, como atuava, tudo mais, e foi me interessando. Até que um dia eu fui para um atendimento psicológico com uma psicóloga, uma bênção, e aí ela foi, uma das perguntas dela, ela fez: como você quer estar daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? E quando eu fiz a lista de como eu me via, uma das coisas era: eu me vejo formada. Aí eu peguei e me perguntei: espera aí, eu me vejo formada, mas eu estou fazendo o que para ser formada? Então eu vou fazer. Aí quando foi no mesmo ano, eu fiz o Enem, aí me esforcei, né? Fiz o Enem e quando fui fazer para a seleção, para a faculdade, e aí escolhi psicologia, né? Então, assim, é como eu falo, quando me perguntaram que pulo foi esse, de açougue para psicologia, né? Não é um pulo, são processos, Isso. mas esses processos foram experiências, e inclusive todas as experiências que nós passamos, elas nos servem para nos trazer autoconhecimento. Às vezes, Cíntia, no atendimento clínico mesmo, inclusive quando é orientação profissional, tem algumas pessoas que ficam,
por exemplo, quando começam a estudar uma área e depois percebem que não era aquilo que queria. Aí fica se indagando e dizendo o seguinte: eu perdi tempo estudando 5 anos, estudando tantos anos, e aí eu tento trazer para você, para a pessoa, você realmente acha que perdeu tempo ou nisso que você fez durante esses 5 anos lhe trouxe crescimento, lhe trouxe novas experiências, novas percepções. Então, até mesmo os anos que estudamos, eu não vejo como perdido, né? Sim. Porque às vezes também as pessoas têm uma ideia assim, de se buscou uma profissão, por exemplo, eu decidi fazer direito. Aí, por exemplo, se forma, aí, quando está atuando, viu que não era aquilo que realmente queria. E aí tem pessoas que acreditam que isso é algo muito frustrante, que tipo, como se a gente não pudesse voltar atrás. E uma vez eu ouvi algo muito interessante, que é o seguinte: a gente tem, enquanto ser humano, a oportunidade de voltar atrás a qualquer momento. Não no sentido de retroceder, né, ao ponto de dizer assim, eu não vou fazer mais nada da vida, mas ao ponto de dizer, cheguei até aqui, vi que não era o que eu queria, isso é autoconhecimento, não estou gostando, tenho a oportunidade, saúde para conquistar, então vou procurar outra área. Não é interessante que fiquemos fechados acreditando que só aquela profissão irá resolver, né, a nossa vida. Então, assim, voltando para essa parte dos trabalhos, né? Então, eu comecei no açougue, aí depois fui para recepcionista de um laboratório, trabalhei 4 anos e depois desse laboratório também fui para outra empresa, bem melhor. Eu sempre saí de um lugar para outro lugar bem melhor. Então, nessa outra empresa, numa clínica, também comecei a trabalhar lá de recepcionista e aí depois fiquei como telefonista. E aí eu trabalhei 6 anos de telefonista lá e, inclusive, até a carga horária, por ser mais reduzida, me proporcionou a eu estudar e me dedicar mais à faculdade. Então, eu trabalhava 6 horas de telefonista e o outro horário era estágio da faculdade, né? Que você sabe como é o peso de trabalhar e estudar, né? Então, assim, foi todo um processo, porém, todo emprego que eu estava, eu tinha um pensamento: isso é provisório, isso é provisório. Às vezes eu vi umas meninas que eu trabalhava e às vezes eu vi elas passando mal, com adoecimento psíquico mesmo, porque existe, né, essa relação de adoecimento psíquico e insatisfação de trabalho. E aí, às vezes, algumas estavam 20 anos na mesma função e eu ainda não era formada, mas eu perguntando: você nunca pensou em mudar, em ir para outro emprego? E alguns diziam: não, eu tenho medo de deixar o certo pelo duvidoso. E aí, pelo medo de arriscar, de tentativas, então continua um trabalho insatisfatório, né? Então, assim, eu realmente já não tenho essa questão. Eu realmente saía de um lugar para outro melhor. Eu mesmo pedia e ia para outro melhor. Então, todos esses trabalhos que eu percorri veio me trazendo experiência, uma visualização do ser humano também, observação. Então, tudo isso fez com que eu me firmasse. E aí, eu lendo mais sobre a psicologia, quando eu fiz o Enem, né, que passei, eu logo coloquei para psicologia. E aí fiz o curso e agora estou atuando como psicóloga clínica. Agora eu vou passar para você, assim, sua parte e depois a gente vai articulando outras partes. Pois é. Antes de eu falar um pouquinho, eu vou ler aqui alguns comentários, né? Joseane colocou que ela passou pela experiência de mudar de carreira, e que ela fez 2 graduações, mas que a mudança foi a melhor coisa que ela fez, né? E ela Uhum, comentou também que é muito importante essa busca por algo melhor. Às vezes, pelo nosso meio, não almejamos algo melhor, porque às vezes acreditamos que não está nas nossas possibilidades, né? Isso acontece muito, como justamente essas colegas suas, né? Isso aconteceu muito, isso aconteceu comigo também, eu vou contar também. É, uhum, antes de continuar, falar da questão, né? Primeiro, existe um mito, principalmente carregado das gerações passadas, em que assim, eu fiz uma escolha, essa escolha tem que ser para sempre, né? E não é assim, uhum, não é bem assim, gente. Principalmente quem escolhe
a carreira ali terminando o ensino médio. Gente, a gente termina o ensino médio em média 17, 18 anos. Nem nosso cérebro está maduro o suficiente, né? O nosso É cérebro verdade. só está amadurecido completamente aos 24 anos. Então, a gente não tem a maturidade. Então, olha só a idade que a gente escolhe a profissão. A gente não tem a maturidade. Então, assim, nem todo mundo vai escolher e vai ser para sempre, né? É É, verdade. não é assim, Isso imagina mesmo. como trabalha. É. O segundo é a questão do sentido da profissão. Qual o sentido que o trabalho exerce sobre mim? Qual o sentido que eu enxergo no trabalho? Então, assim, infelizmente, ainda Uhum. existe muitas pessoas que enxergam somente o sentido financeiro. Ah, eu preciso ganhar dinheiro e pronto. Mas o trabalho, gente, ele é Uhum. fundamental na nossa vida, ele faz parte da nossa identidade, né? E isso Isso. eu senti muito quando eu precisei sair, né? Mas só contar do começo, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu estava também no ensino médio, terminando, né, no último ano, e aí fui Uhum. ser jovem aprendiz, que na época eu chamava menor aprendiz, para você ver o tanto de tempo. Uhum. Então, trabalhei no comércio, mas eu sabia que eu não queria trabalhar no comércio. Porque eu não me via como vendedora. Eu nunca me vi como vendedora, né? Não dá. Eu gosto de coisas burocráticas. Sempre gostei, né? De papel, essas coisas. E aí, só que era tipo um estágio, né? Quando terminou, eu fiquei naquele sentimento, né? Aquela ambivalência, né? Eu queria continuar, eu queria ser efetivada. E por outro lado, não, eu queria estudar. E na época, fiz um vestibular para ciência da computação. Tudo a ver com psicologia, né? Fiz vestibular para ciência da computação e fiz a prova do redentorista, né, para técnico em informática, porque eu sempre gostei dessa parte da tecnologia. E meu pai me dizia, né, olha, tecnologia é profissão do futuro, olha, a tecnologia, seja qualquer área, não sei o quê. E aí, gostava, fui. Fiz o técnico, não passei no vestibular, né? Hoje em dia eu acho, Uhum. eu digo, graças a Deus que eu não passei. Mas, assim, fiz o técnico, foi muito bom. Nunca atuei como técnica. Fui atuar como professora, né? Dei aulas de informática. E aí foi quando eu fui trabalhar numa grande indústria aqui de Campina Grande. Eu já estava com meus quase 20 anos de idade, né? E fui trabalhar nessa indústria. E gostava, até que eu gostava no meu trabalho. Mas, assim, a carga era muito alta, assim, a carga horária, eu não tinha horário direito, eu não tinha horário para estar com minha família, dias, às vezes eu trabalhava direto, pegava semanas direto, às vezes eu passava até 1, 2 semanas sem ver meus pais, porque eu saía de manhã muito cedo e chegava de madrugada. Então, imagina, assim, era uma rotina muito pesada. Até o ponto Uhum. que eu tive uma crise de ansiedade e não sabia. Porque naquela época, gente, no início dos anos 2000, não se falava sobre ansiedade, não se falava sobre esses aspectos psicológicos, né? Então, assim, tudo era Uhum. muito. A gente era muito ignorante com relação a isso. Realmente, não existia informação como hoje em dia. Hoje em dia tem Instagram, todo psicólogo tem Instagram, né? E a gente tem informação. Naquela época não tinha. Então, eu não sabia o que, é que eu estava passando. Né? E eu tive um Uhum. adoecimento causado pelo trabalho, sem saber que era, mas aquela luzinha acendeu em mim, né? Tem algo de errado. Uhum. Tem algo de errado. Então, eu pensei em sair e ainda segurei um ano. E nesse um ano, quando foi chegando próximo, né? Eu costumo brincar que lá eu perdi a metade da minha paciência, né? Eu era uma pessoa bem calma, bem tranquila. Uhum. E lá eu perdi a metade da minha paciência. E aí foi quando eu me lembrei, e lembrando, eu fazia vestibular para ciência da computação ou licenciatura em informática. E não passava, por quê? Porque eu não tinha tempo para estudar. Porque, como era uma carga horária muito grande, então às vezes eu pagava cursinho, mas perdia mais aula do que assistia. Em casa, quando eu estava, só queria dormir, né? Então era uma rotina que não dava para eu me dedicar. E aí foi quando eu tive, né? Eu disse, não, desse ano não passa. Eu vou pedir para sair. Eu era solteira, né? Mas a gente que começa a trabalhar muito cedo, a gente não se vê, né? Sem trabalhar. Uhum. E aí eu disse, Verdade. não, mas vou me dedicar aos estudos. Vou sair, vou me dedicar aos estudos. E eu escutei de muitas pessoas
principalmente da empresa, por ser uma empresa grande. Tu é doido, assim, como é que tu vai trocar? Tu vai sair, tu vai trabalhar em quê? Nada. Eu vou estudar, né? Mesmo sabendo que eu não ia passar muito tempo sem trabalhar, né? Eu costumo. Mas aí, assim, consegui reunir forças e sair, porque eu disse, não, nada que eu arrumo lá fora vai tomar meu tempo como isso aqui que eu tô fazendo agora, né? E aí, e assim fiz. Com o coração na mão, partido, saí. E fui me dedicar, comecei a estudar para concurso. Estudei para concurso, mas de repente surgiu, depois de 5 meses, surgiu um trabalho, fui trabalhar como recepcionista. E aí trabalhei, passei um tempão trabalhando como recepcionista. Aí saí, porque também eu sou assim, eu sou muito decidida. Então, assim, se eu não estou me sentindo bem, eu prefiro Uhum. me retirar, né? E assim foi, né? Fui trabalhar como recepcionista, e depois saí, consegui outro. Isso eu já passei, gente. Só para resumindo, né? Minha primeira carteira de trabalho, ela já está cheia, né? Pronto. Mas, Hum. nessa época que eu saí dessa empresa, dessa primeira, foi quando eu me lembrei da psicologia. Por quê? Porque lembra que eu queria informática, né? Só que aí eu me lembrei que na sétima série foram algumas alunas da UFB, alunas de psicologia, estagiando, né, psicologia social, faziam um trabalho com a gente. Lá na escola, eu estudava na escola pública. E aí fizeram um trabalho com a gente e eu me apaixonei pela psicologia social, né? E aí eu Uhum. me lembrei, como eu estava tão estressada, eu disse, eu não quero mais tecnologia, não. Essa parte olha, de informática, a gente tem que ter muita paciência, eu não tenho mais, não. Aí me lembrei da psicologia. Aí comecei a ler sobre, porque também é outro ponto muito interessante, né? Que eu sempre falo para os Isso. orientandos, né? Leia sobre a Uhum. profissão, as profissões que você tem interesse, para ver qual é aquela que realmente vai despertar esse interesse em você, né? E É aí eu, verdade. na época não tinha psicologia noturna, só tinha diurno, né? Só tinha Hum. nas universidades públicas. E aí eu fui estudar para concurso para ver se eu passava no concurso para estudar meio período para trabalhar outro, né? Só que aí, no Uhum. passar do tempo, eu acabei passando, sim, um concurso, mas não fui chamada. E aí foi quando surgiram as primeiras turmas noturnas. E foi quando eu resolvi, eu disse, pronto, vou fazer o Enem esse ano. Se eu passar na pública, eu entro. Se eu não passar, eu vou tentar uma particular. Mas desse ano não passa. Eu vou fazer psicologia. Foi desse jeito, né? E aí, desse jeito foi, né? Não entrei na primeira chamada na pública, fui embora para particular, fiéis, né? Não tinha condição de pagar. E quando eu estava na metade do primeiro período, fui chamada para a pública. Ainda fiz pré-matrícula e tudo mais, entrou em greve. Aí eu pensei cá comigo, né? Eu disse, gente, olha, eu já tô com 28 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu já tava com 28 anos. Eu já tô com 28 anos. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque pelo menos eu sei que daqui a 5 anos eu termino com certeza. Eu preciso terminar. Já foi muito tempo, né? Uhum. E assim foi. E aí foi quando, depois no terceiro período, eu tomei mais uma decisão difícil, que foi sair do trabalho. Eu já era casada, tinha minhas obrigações. Meu esposo não trabalhava num trabalho de carteira assinada, né? E para muitos foi uma loucura minha fazer isso. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Foi difícil? Muito. Foi muito difícil. Só a gente sabe o que a gente Uhum. passou, né? Fiquei fazendo meus bicos, né? Quem me conhece da universidade lembra, né? Eu imprimia trabalho, formatava, fazia tudo. Para tentar me manter ali, né? E ajudar meu esposo. Por quê? Porque o meu trabalho, quando eu entrei na graduação, eu não. Meu trabalho era 8 horas. Tipo, eu trabalhava, pegava de 8 da manhã às 6 da noite, saía direto para a universidade. Uhum. Então, se fosse um horário como o de Ana, ah, é ótimo, apesar de que ainda é pesado, né? Trabalhar e estudar é pesado. Estudar já é pesado, É. né? Estudar já é um trabalho. E aí, Uhum. volta para uma questão que eu falei sobre a nossa identidade. Quando eu me lembro que nessa época que eu fiquei sem trabalhar, né? Quando as pessoas perguntavam, né? Tá fazendo o quê?
E eu estou estudando, não estou trabalhando, como se fosse assim, né? Tá fazendo nada, tá Uhum. só estudando, como se estudar não desse trabalho, porque as pessoas ainda têm em É, mente que estudar é só sala de aula, né? é Mas verdade. não. É se o Uhum. aluno quiser ser só sala de aula, mas não é. E aí foi justamente num desses tantos trabalhos dentro da faculdade que a gente se conheceu, né, no grupo de pesquisa. E É, assim, e é uma coisa que eu estava até me lembrando essa semana passada fez 4 anos, né, que eu defendi meu TCC, e eu fiz uma postagem de agradecimento, né, ao meu esposo, porque se não fosse por ele, eu não, provavelmente, assim, eu não conseguia ter terminado da forma que eu terminei, né? E, assim, é muito fácil a gente ver depois, tipo, hoje nós duas formadas, né, trabalhando, atuando na área, realizada com o que a gente está fazendo. Mas só a gente sabe os sacrifícios que a gente tem, né? é E por que, que verdade, eu estou é. dizendo isso? Porque transicionar de carreira não é fácil. Por isso que tem muitas pessoas que desistem, que assim não tem coragem. Porque não é fácil, é uma decisão muito difícil. É muito difícil, né? Mas chega uma hora que é necessário. Se você sente isso, né? É como eu concordo totalmente, assim, né? Com o que você falou, a questão assim que as pessoas não é isso que eu quero. Então eu vou buscar o que eu quero. Eu ainda não estou onde eu cheguei, estou caminhando, né? E aí, assim, esse percurso me serviu muito de aprendizado, né? Autoconhecimento, é o que eu sempre falo. Às vezes também, uma coisa também que toca muito, né? Eu disse, caramba, eu me formei, eu tinha mais de 30 anos. Eu podia estar Hum, formada há quantos anos? Há mais de 10 anos atrás eu podia estar formada. Mas talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, uhum, né? Quando eu estava ainda na uhum. graduação, eu já tinha mentalidade de profissional. Por quê? Porque eu já era profissional, já trabalhava antes, já passei por várias empresas. Então, assim, não me arrependo. Lógico que eu queria ter mais tempo de formada, claro, né? Hum, Mas por isso que eu fui correr atrás do tempo perdido, né? Por isso que eu fui correr atrás do tempo uhum. perdido e me dediquei a fundo ao curso. Então, Isso. assim, tudo foi aprendizado. E todos os trabalhos que eu passei serviram de aprendizado para o que eu faço hoje. E como? É verdade, Bastante, sim. não é? A gente E um carrega ponto. as nossas experiências, né? Isso. Tudo é uma ponte, né? E uma questão importante que você falou é da questão da identidade. Porque, inclusive, eu até mesmo trabalhando nesses outros setores, e eu tinha a percepção de que era provisório, mas você falou que gosta de burocrático. Eu já olhava assim, algumas questões burocráticas, e eu dizia, eu gosto de trabalhar com gente, com pessoas. Aí até as meninas às vezes diziam, ô, Edna, tu é muito calma, bem tranquila. Eu já não gostava muito de papel, eu gostava mais de pessoas mesmo. Aí alguns diziam assim, pois não dá para mim não. E inclusive essa questão da identidade, isso vai percorrer a gente para a vida toda, porque até hoje, depois de formada, a psicologia mesmo ela tem várias áreas. E de vez em quando tem colegas dizendo, Ana, tem um curso aqui, tem uma pós ali, tem um É. concurso tal disso. E a identidade é que nos firma. Então, já me apareceu várias propostas e no momento, a minha finalidade é clínica. Então, eu estou focada na minha identidade profissional. Vai surgindo outras posteriormente, mas no momento, realmente, minha identidade, o que eu mais me identifico é clinicar. Então, o bom da gente se conhecer é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se firma naquilo, Uhum. né? A gente se estabelece, aí a gente vai tendo satisfação, vai gostando do que está fazendo, e se a algum momento realmente perceber que já não é mais aquilo, todos nós temos a oportunidade de nos reinventarmos e partimos para qualquer momento de transição, né? E aí também, Cíntia, como dica, uma das coisas, né, bem para transição de carreira, é ter clareza do que quer, e para isso é interessante, 4 perguntas que eu faço, de onde eu vim, quem sou eu
né? O que eu quero fazer e para onde estou indo. Quando a gente tem essa definição dessas 4 perguntas, vai nos dando mais clareza. E também, quando as pessoas falam em transição de carreira, tem a questão muito de plano. E às vezes as pessoas pensam, porque traçamos um plano, tem que ser igual o plano. Sabemos que no plano encontramos obstáculos, não é isso? Mas que deve-se sim haver um planejamento, porque não chegamos em nada sem planejamento. Tudo que vamos fazer é um planejamento. Até nós vamos no nutricionista, né? Então a gente recebe aquele planejamento, tudo lá. De vez em quando a gente recorre para ver o que precisa comprar, né? De alimentos, o que precisa comer, e de vez em quando recorre lá. Do mesmo jeito é um planejamento profissional. Por vezes precisamos retomar aquele plano para identificar o que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar, né? E o tempo. Algo bem interessante é o tempo, é estabelecer tempo. Sim. Quando aquela psicóloga me perguntou como você se vê daqui a 5 anos, eu disse, eu me vejo formada. E aí eu delimitei o que eu estou fazendo para me formar. E aí eu me objetivei, daqui a 5 anos eu vou estar formada, né? Então, é interessante a gente estabelecer tempo. Porque senão é só um sonho. Quando a gente tem, almeja algo e não coloca o tempo, é só um sonho. Quando a gente coloca o tempo, a gente transforma em meta. A gente transforma em objetivo, né? Então, assim, é algo que eu também sempre falo para os orientandos, é assim, a importância da gente colocar no papel mesmo. Coloca no papel o que, é que você quer. Porque, assim, quando está no campo das ideias, vai embora. Né? A gente deixa. Deixa para lá, o tempo passa tão rápido, né? E Isso. é muito importante essa questão, quando a gente está fazendo essa transição de carreira, do quanto que a gente precisa se capacitar, se habilitar, né? Eu fiquei tu falando aí e eu me lembrando da época do grupo de pesquisa, né? De como que tu era tímida até para apresentar um trabalho, né? É. E que o É primeiro isso? trabalho foi até, assim, comemorado por Aponira. Foi desse jeito. Pois é. Então, assim, Exatamente. e hoje, olha onde o Edna tá, né? Fazendo live aí, né? Artista. É verdade, sim. Que essa questão da timidez foi algo que eu enfrentei mesmo, que inclusive, assim, na psicologia clínica, uma das técnicas que a gente usa, né, é a dessensibilização sistêmica, ao ponto que a gente tem que enfrentar os medos. Então, era uma coisa que eu tinha medo. E aí eu decidi, exatamente na graduação, eu decidi ser monitora. E aí a Teleconte, né, que foi também você foi monitora dele, me colocou para dar palestra, me colocou para dar aulas em turmas. Então eu fui enfrentando tudo isso. Então, algumas meninas até diziam assim, Wanda, eu acho interessante que tu fica vermelha, mas tu vai. Eu digo, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou estar aumentando o medo, né? Então, é um enfrentamento mesmo. Não quer dizer que nós somos super-heróis e não temos nossos anseios, nossos medos, né? Nossas fraquezas, mas o importante é enfrentar esses medos mesmo. Pois é isso. Quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer, então a gente faz o possível para enfrentar os desafios, né? Pronto, o primeiro curso que eu fiz quando eu parei de trabalhar, que fiquei só na universidade, foi oratória. Por essa questão também, eu me considero muito tímida, né? Quando eu falo para os alunos, para os orientandos, eles, não, que conversa, né? Mas eu sou tímida, mas eu precisei trabalhar minhas habilidades, eu precisei me capacitar. Até porque a gente sabe que a gente, enquanto psicóloga, a gente sempre está sendo chamado uma vez ou outra para dar uma palestra aqui, outra ali, né? Então, e aí a gente vai e enfrenta. Então, faz parte também. A gente precisa de uma preparação. Também não adianta fazer uma transição de carreira de todo jeito. E aí, eu trouxe aqui algumas dicas que vai casar com as que tu falou, né? Sobre fazer uma transição de carreira saudável, inclusive até financeiramente, né? Porque às vezes a pessoa ela depende, né, daquela remuneração, né?
E aí não tem como Uhum. fazer uma escolha assim, né? De uma hora para outra. Então, a primeira coisa realmente é isso, é definir os objetivos, traçar esse plano, em quanto tempo, né? Isso, do jeito que você fez, né? Identificar a capacidade, quanto tempo eu posso ficar. Um exemplo, se eu precisar sair do trabalho, como foi o meu caso, né? Que tipo, eu decidi para poder eu me sentir mais capacitada, né? Então, assim, quanto tempo eu Uhum. consigo? O que é que eu posso fazer? Então, isso é necessário. E aí, algumas das coisas que eu separei foi justamente a clareza, né? Então, você precisa realmente ter certeza daquilo que você quer, né? Uhum. Pesquisar. Muitas pessoas não sabem como começar. Então, a primeira coisa é pesquisa. O que é que realmente você quer? Né? O que faz seu coração bater mais forte? Né? E pesquisar É. sobre. Hoje em dia a gente tem essa felicidade de ter informação na palma das mãos. Então, a gente pode olhar aí as profissões, o que é que faz e tudo mais. Eu me lembro que na época que eu disse, não, eu vou, a partir desse ano, eu vou fazer psicologia e pronto, acabou. Eu comecei a ler tudo sobre psicologia. Peguei carga horária, Uhum. como é que era, a grade curricular. E aí eu me lembro que eu ia lendo aquela grade curricular, vendo as disciplinas, ia me apaixonando. E ia me sentindo, eu ia me visualizando estudando aquelas disciplinas, né? Inclusive, até hoje eu Uhum. tenho esse papelzinho. Ele é meu xodó, porque foi um papel que eu imprimi no primeiro período e todo final de período eu marcava ele como se concluir, né? Então, Uhum. essa parte de pesquisar é muito importante. Hoje em dia, gente, vídeo na internet você vê profissional de todas as áreas, né? Então, inclusive, tem no YouTube, tem um canal que tem entrevista com praticamente todos, assim, profissionais da grande maioria das profissões. E é bem Uhum. interessante a pessoa assistir, né? Para ver como é que é. Outra questão também, pensar nas áreas da sua vida que importa realmente para você. O que, que realmente importa para você? Sua família, sua saúde, Uhum. status, relacionamento, desenvolvimento pessoal, né? Então, por quê, gente? Não tem como a gente separar trabalho da vida pessoal, identidade pessoal da identidade profissional. Um está inserido na outra, né? Isso. Um está inserido na outra. Então, quando eu pensei em sair daquele trabalho, é porque eu estava me vendo afastada da minha família. E não é isso que eu Uhum. quero. Minha família viajava, minha família almoçar fora. E eu não participava de mais nada. Não, peraí, isso não está fazendo sentido para mim, né? Já vão ter outras Uhum. pessoas que vão passar a vida toda dedicada exclusivamente ao trabalho. Mas aí é a identidade delas, né? Então a gente precisa saber quem nós somos. Né? O principal é autoconhecimento, né? E saber o quanto que Isso. você está seguro agora. Quando reúne todas as informações e ver, não, o quanto é que eu estou seguro? Eu posso tomar essa decisão agora, né? Então, se possível, se achar interessante, fazer como eu falei, colocar no papel é interessante, né? E aí você pode colocar suas metas no papel, como muita gente faz. Eu mesma já fiz muito, tipo, eu pegava fotos, eu tirava fotos do que eu queria, né? E aí Uhum. visualizava aquilo dali. Você pode fazer isso também, porque aí você diz, não, meu objetivo é esse. E aí, que é até uma técnica para quando você está desmotivado, não, mas peraí, meu objetivo é esse. Né? Eu preciso Uhum. continuar, porque o final vai ser isso mesmo. Então, assim, criar um plano. Essa questão de criar um plano é importante, por quê? Porque você precisa saber o que é que você. Quais são os impedimentos que tem, né? Seus Uhum. medos. Quais são os seus medos? Todo mundo tem medo. Não é fácil a Isso. gente transicionar de carreira, né? Como eu falei agora há pouco. Então, quais são as pessoas que podem me ajudar? Quais são as pessoas que eu posso contar com elas, né? Então, outra Isso. questão é pensar assim, se afastar da ideia do, eu não sei. O mercado está saturado, né? Gente, tem espaço para todo mundo. Você que vai fazer, o Uhum. profissional quem faz é você. Não é a instituição, né? Não é o curso. É você que vai fazer o profissional, que você vai ser.
Ninguém, quando recebe Cíntia. né? Quando recebe um diploma, diz assim, pronto, agora a partir de hoje você virou um profissional. Que, inclusive, eu vou até abrir aqui um parênteses, né? A gente que vem de universidade privada, a gente ainda tem muito preconceito, né? Como se assim, a gente não estudasse o suficiente. Como se a gente não fosse, Uhum, não fôssemos ser boas profissionais porque a gente veio na universidade privada. Mas uhum. a gente fez o nosso diferencial, a gente correu atrás, né? Não, Isso, peraí, graduação não é só sala de aula, não, tem algo a mais. é E verdade, é isso mesmo. hoje eu falo por mim e falo também por você que nós somos totalmente realizadas, né? Uhum, E o que a gente escuta, né, dos nossos professores, o carinho que a gente recebe deles, né? A é felicidade verdade. deles, né? E saber como é que a gente está hoje. Então, assim, a gente pode aprender tudo que a gente quiser. Habilidades são desenvolvidas. Ainda existe muito aquele mito dos dons, né? Ah, fulano nasceu com dom para isso, com dom para aquilo, né? Vão ter pessoas que já Uhum, vão nascer com inclinação para tal coisa. Mas se ela não desenvolver, não vai adiantar muito não, né? isso. Então, e aí volto para o exemplo que eu dei, né, de uma ano tímida, né? Tinha dificuldade de falar em Uhum, público, mas ela desenvolveu a habilidade de falar em público. Então, a gente pode desenvolver, a habilidade a gente desenvolve, né? E aí, assim, a gente não precisa fazer nada sozinho. A gente sempre vai precisar contar com alguém ali que nos dê força. É muito importante, né? E aí também, às vezes também, a pessoa pode sentir até a necessidade de uma ajuda profissional, né? Um profissional de orientação de carreira. E é isso que a gente faz também, entendeu? Porque isso. às É vezes a isso pessoa, aí, ela, sim. né, a pessoa está perdida, não sei, eu não consigo fazer isso sozinha, né? Eu não consigo fazer. E quantas pessoas que a gente que não passa pela gente, né, que não sabe, e aí às vezes a pessoa precisa de uma orientação. E eu acho, Uhum, eu não sei pra tu, né, mas pra mim assim, uma das coisas que eu mais amo escutar dos orientandos é: eu nunca tinha pensado nisso. E não é nem relacionado à questão da profissão, mas relacionado a como você se sente em relação ao mercado, se sente em relação ao trabalho, né? Qual o sentido que o trabalho tem para você, entre outras coisas, né? Eu particularmente eu isso. acho fantástico. E aí, como eu falei no começo da live, eu acho que dos motivos por eu ter essa inclinação para essa área, né, da orientação profissional, é justamente pela minha história. Eu acho que, assim, eu sempre falo, se eu tivesse tido alguém, né, para pegar na minha mão e dizer assim, olha, é assim, 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 né, talvez teria sido mais fácil para mim, né? Então, Uhum, assim, talvez eu não teria pulado de galho em galho. Pelo menos assim, eu saberia o que realmente eu queria. Porque só depois que eu estava na graduação foi que eu me lembro como hoje. Isso não me sai da memória. Uma vez eu estava assistindo uma aula, foi nos primeiros períodos. E aí toda aula que eu assistia, toda disciplina nova, né? Assim, eu ficava assim extasiada. Parecia, não tem quando a gente tá muito apaixonada da primeira namoradinha, né? Que a gente, aquela coisa de adolescente, né? Era eu na graduação, hum, tá? E aí eu me lembro como hoje, uma vez eu olhei assim, eu disse, agora eu entendo por que eu nunca consegui passar tanto tempo num emprego só. Foi esse pensamento, assim, sabe? Porque eu não uhum, sabia o que eu queria. Então, assim, eu trabalhei muito na área administrativa, né? Sempre foi na área administrativa. Mas a única certeza que eu uhum. tinha era que eu não queria administração. Todo mundo dizia, eu sei, porque tu não faz administração? Tu já trabalha na área administrativa, né? Mas algo dentro de mim, não é administração. Embora eu goste muito da parte organizacional, né? Da parte da psicologia, a parte empresarial, porque eu trabalhei muitos anos na empresa, então. Uhum. Mas eu sabia que não era aquilo. E era engraçado, porque, tipo, eu estava lá trabalhando, estava tudo bem, não sei o quê. De repente acontecia algo que me desmotivava. Era como se a paixão acabasse.
Hum. E eu só vim entender isso na graduação. Eu disse, eita, é porque o amor de verdade tá aqui. É desse jeito. E tem uma questão importante, Cíntia, que eu percebi em alguns orientandos, que, assim, eu faço orientação profissional também, não tão quanto você. Eu sei que você é referência, até lhe parabenizo. Aprendo muito com você, assim, essas suas questões que eu vejo, que você explica. E aí, alguns orientandos que eu tenho, eu percebo alguns têm uma questão assim de ficar muito com questionamento de e se? E se não der certo É, isso? E se aquilo? é, Né? Então, assim, quando chega essa clareza, aí precisa eliminar esses e se, porque a gente não tem uma verdade absoluta de que uhum, aquela carreira que estamos escolhendo vai ser perfeita, de que vai ser e conforme estamos pensando. Mas a gente precisa exatamente ultrapassar as barreiras e ir além dos e se, além dos questionamentos, né? E aí, quando você se encontra e diz, é esse aqui, não sei se vai dar certo, mas vou tentar, uhum, mas vou me isso. posicionar. Né? Então, eliminar esses e se é muito interessante. Pois é. E por quê, gente? A gente precisa correr risco. A gente precisa correr risco, né? Para a gente alcançar Uhum, aquilo que a gente tanto almeja. E eu sempre falo para eles também, risco calculado. O que é risco calculado? É justamente isso, vamos planejar. E aí, me lembro agora de Aponira, né? A gente tem que ter o plano A, o plano B, né? é. E um exemplo, a gente que fez essa transição para a psicologia, a gente se vê realizada na psicologia, mas o medo faz parte da gente também, né? Uhum, Principalmente, eu acredito que no teu caso também, que assim, tipo, assim que eu me formei, eu me lembro que eu estava muito cansada, né? Aquele final de período, final de curso, era muito cansativo, né? E eu me lembro que eu disse, eu quero descansar, quero descansar. Corta para uma semana depois, que tinha acabado tudo, finalizado tudo, eu quero trabalhar. E aí bateu aquele medo, eu vou conseguir trabalhar na minha área? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que voltar para a minha área anterior? Porque agora eu tenho que trabalhar. Eu passei o resto, final da graduação, passei 3 anos e meio da graduação sem trabalhar. Agora eu preciso trabalhar. E eu me lembro que eu uhum, fiquei, sabe, saí mandando currículo para todo uhum. canto, fosse para psicologia ou não. Eu disse, não, nada não. Se for para uma empresa e não for na área de psicologia, mas eu entro e depois eu tiver alguma seleção para RH, eu vou, né? E assim, bate um desespero na gente, claro, bate um medo. Mas Sim, aí, sim. né? Mas aí quando a gente começa a centrar, né? Peraí, o que é que eu quero realmente? Né? O que é que eu quero? Então, vamos ver. E aí a gente tem a sorte da gente, né? A gente tem essa possibilidade de transitar, tem essa flexibilidade, né? Então, tipo, tá na clínica, mas aí tem outra oportunidade com a carga horária que dá para conciliar, né? Então, pronto. Isso. Hoje eu atuo na clínica, no social, na escolar, e assim, sou muito Uhum. realizada, porque assim. E outra coisa também interessante, a gente não se limitar, porque eu me lembro que quando eu estava na graduação, tipo, eu dizia, não quero escolar, não. Corta para 4 anos depois, estou amando a escola, né? Então, olha só como a gente É aprende, a verdade. gente sempre está aprendendo. A gente sempre está aprendendo, né? E a gente sempre precisa estar aberto às novas oportunidades. Porque, assim, a oportunidade, meu primo costumava dizer, a oportunidade ela é careca na frente, né? Ela é cabeluda na frente e careca atrás. Se você não pegar ela logo, ela vai se embora, escapa por entre seus dedos, né? E Hum, não tá com medo? Vai, enfrenta. Não é fácil, né? Quando a gente entra no mercado, a gente olha assim e diz, eita, não sei de nada. Passei 5 anos estudando, mas na vida real é diferente, né? É diferente. Mas é enfrentar. isso. É enfrentar porque o É. medo vai existir, né?
É verdade. E aí eu lembro quando eu comecei a graduação, que até um tio meu uma vez perguntou, essa profissão que você escolheu dá futuro? Assim, o modo, né, dele perguntar, Aham, dá futuro, tem bons... Como é que é o mercado? aham, Aí eu disse, é bem amplo, mas aí uma coisa eu tenho em mente. Qualquer profissão, se for para ser pedreiro, açougueiro, qualquer aham. um, quem vai mudar não é a profissão, mas é o posicionamento do profissional. É. Aí quando eu me formei, começou a surgir esse medo aí também, como você Aham, falou. E agora? Eu vou trabalhar de quê? é. Como vai ser? E aí eu lembrei disso, do que eu tinha dito a meu tio. E eu lembrei do que eu disse, seja qualquer que for a Uhum. profissão, a diferença vai estar no profissional. Então, eu sei da minha dedicação, do meu esforço, e eu continuei, né? Perseverei, estamos perseverando consistência, né? A cada dia e nos mantendo naquilo que gostamos de fazer. Pois é, e realmente, olha, como o Thales colocou aí, né? É muito bom quando a gente faz o que gosta. É muito bom, né? E aí eu até me empolgo demais, sabe? Falando Uhum. sobre o meu trabalho. Porque assim, muitas pessoas podem dizer, ai, Cíntia, tu romantiza demais. Não, eu não romantizo. É porque quando a gente se encontra, é muito bom, né? É muito bom. Lógico que outro Uhum. ponto também importante: desafios vão existir. Vão existir coisas dentro da profissão, mesmo você gostando, que você gosta menos de fazer, né? Vai ter serviço, Isso. função ali dentro da profissão que você gosta menos e vai ter função que você gosta mais. Mas aí o peso já vai ser menor, mesmo aquela função que você gosta menos, o peso já vai ser menor, né? E aí é Exatamente. sempre bom lembrar, não é estático. O lugar onde eu tô hoje não define onde eu vou estar o resto da vida, não. Eu posso estar aqui onde eu estou hoje, construindo meu castelinho, né? Estou juntando as pedrinhas para chegar onde eu quero. Então é isso, é sempre manter em mente aquilo que você quer, né? E não desistir. Uhum. E lembrar, gente, existe uma diferença entre ambição e ganância. Ambição a gente precisa ter. Ambição é bom, ambição nos motiva. Ambição é quando a gente quer chegar em algum lugar por nossos méritos. Uhum. A ganância não. A ganância é Isso. quando a gente quer passar por cima do outro. É diferente. Né? A gente não é para ter ganância, mas ambição sim. Né? Então, não confundir. Também vejo muito isso. Os jovens, eles têm medo, assim, de pensar, né? De pensar alto, de fazer os planos. E quando chega nessa parte assim, ah, meu Deus, eu não sei como é que vai ser. Mas se você não pensar, não planejar, vai ficar mais difícil. Né? Então, eu acho que para resumindo mesmo assim, né? Tudo isso que a gente falou aqui é isso. Se planeje, se organize. Não vai sair uma linha reta, nunca vai sair, né? Sempre vão ter os Uhum. altos e baixos, mas faz parte. E serve como aprendizado. Tudo isso vai servir como aprendizado. E como eu digo que é um tijolinho, né? Cada, cada obstáculo, cada dificuldade que a gente passa, vai ser um tijolinho aí para que vai ajudar na nossa subida aí, né? Então, É uma construção, né? E como você bem falou, o profissional faz uma parte tão grande da nossa identidade, é associado, o pessoal e o profissional andam juntos, né? andam Que até juntos. às vezes quando a gente encontra um amigo na rua que nunca mais viu, aí às vezes é uma das perguntas que as pessoas têm, oi fulano, tudo bom? Tá fazendo o que da Fazendo. vida? É, Né? isso Porque mesmo. o profissional tem um peso grande na nossa identidade, Uhum. então vale a pena o esforço nesse profissional, vale a pena a gente se encontrar e fazer aquilo que gosta. Tanto a gente está ajudando outros, como nos ajudando e nos desenvolvendo. Então, transição de carreira, o nome para fechar seria desenvolvimento, né? É, isso mesmo. E aí, né? Eu vou dizer, não tenha medo, não, porque o medo faz parte. É uma emoção que faz parte da gente. Mas vai com medo mesmo.
É verdade. né? E É desse aí, jeito. gente, vocês têm alguma coisa para comentar aí? Gostei, o pessoal bem participativo, comentando bastante, né? Eu acho que era isso assim que a gente queria conversar mais com vocês. Eu particularmente gosto mais, né, de falar sobre esses temas e é muito importante, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Muitos profissionais precisaram fazer transição assim de uma hora para outra, né? Então, só que aí às vezes a pessoa se vê perdida, não sabe por onde começar. Então, por isso que a gente pensou em conversar um pouquinho, né, sobre isso. É. Então, Cíntia, eu queria aproveitar para agradecer, né, a participação, o convite, toda a interação e sempre estou aí também lhe seguindo, vendo suas orientações e aprendendo com você também. Ah, eu também aprendo demais. Bastante. E indico também. É, isso aí. Então, também quero agradecer, né? Agradecer por essa parceria, que seja apenas a primeira, né? Então, Aham, gosto muito dessa interação. Então, uhum. vamos aproveitar agora esses últimos dias, né, desse ano tão difícil para a gente descansar um pouquinho, mas 2021 vem mais desafios por aí, né? Vem mais desafios. E estamos aqui prontos para os próximos desafios. E muito obrigada a todos aí que participaram, né? O GT Josiane teve que sair mais cedo por causa das crianças, ela tem gêmeos. Hum. Então, obrigada, gente, pela participação aí, né? E qualquer coisa, é só nos procurar. É Então, isso um aí. Obrigado abraço, também a participação de todos. Uma boa noite e até a próxima. até a próxima, gente. Tchauzinho. Tá. Tchau.